Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Bom, o objetivo desse vídeo é a criação de uma biblioteca Angular, né? E a utilização dela também, né? Em um projeto Angular e futuramente em outros tipos de projeto, como o React e até mesmo o Vanilla.js, né? Mas primeiro, por que criar uma biblioteca, né? A principal motivação para criar uma biblioteca é a gente centralizar código, centralizar componentes, recursos ali em um único local e poder compartilhar esse código com outros projetos, sem precisar ficar duplicando. Então, imagina uma empresa que tenha vários projetos ali e ela tem um designer que faz o desenho ali dos componentes, como o botão, o campo de texto e por aí vai. Seria muito difícil ela manter duplicado o desenvolvimento desses componentes em cada projeto. Ou seja, se cada projeto tivesse a sua própria implementação daquele mesmo botão, daquele mesmo campo de texto, seria muito difícil de manter, principalmente numa mudança ali de design system, daria um pouco de trabalho fazer isso. Então, essa é a principal motivação de ter uma biblioteca, né? E aqui a gente vai construir, vai ver como constrói uma biblioteca Angular, né? Como é um tema já um pouco mais avançado, pode ser que ele seja um pouco mais destinado para quem já atua com Angular, quem já tem um certo domínio. Mas também quem não mexe muito, quem está começando agora, pode ver tranquilo, seguir o tutorial que também vai funcionar. Então a gente vai precisar vir aqui na documentação do Angular e gerar uma nova workspace do Angular, né? Para gerar o workspace do Angular, a gente utiliza esse comando aqui, no create application, né? Com ele, a gente diz para o Angular que a gente não quer que ele crie uma aplicação, ou seja, um site ali, né? A gente não quer utilizar o Angular para isso nesse momento. Então eu vou utilizar aqui o npx, que é para eu poder. Eu normalmente uso o npx ao invés de instalar o Angular globalmente, como a própria documentação sugere, porque assim eu consigo sempre utilizar a última versão com esse latest aqui. Então, new "-no create application", e aqui eu vou colocar uma Angular lib, né? Só para dar um nome qualquer. E aqui ele vai baixar, ele vai instalar a, as dependências do Angular, tudinho, né? Bom, terminou de instalar aqui. Agora vamos abrir a biblioteca aqui no VS Code. Deixa eu puxar para cá. Beleza. Bom, ele não percebe que ele não criou nem pasta src, nem nada aqui, porque a gente criou só uma workspace do Angular. A gente não criou uma aplicação. Então a gente vem aqui no terminal do VS Code agora e a gente vai dar um npm run ng generate library angular lib 1. Colocar assim só para diferenciar a biblioteca da workspace, tá? Eu poderia até ter colocado um outro nome na workspace, mas agora vamos manter assim mesmo. Então eu vou dar aqui só um nome diferente. Não quero compartilhar dados. Ele está gerando, enquanto ele gera, a gente vem aqui no angular.js e faz uma configuração aqui, que é essa questão dos schematics aqui do Angular. É o Sass, não, acho que é style, é component. Acho que é component, e aqui é style. Eu quero o Sass. Isso aqui é mais para eu escolher quais tipos de arquivo de estilo eu quero que ele gere quando eu pedir para ele criar um componente. Então, tipo, normalmente, por padrão, ele vai criar em CSS. Só que eu normalmente gosto de trabalhar com o Sass, que ele tem uns recursos a mais ali bem legais assim de se utilizar. Então, toda vez que ele for criar um componente agora, ele vai criar utilizando esse tipo de estilo, né? Que é o Sass, que é o ponto .scss. Eu vou só esperar ele terminar de instalar aqui para eu poder salvar. Beleza, ele terminou de instalar. Eu vou salvar aqui. E agora ele gerou uma pasta projects com uma outra subpasta Angular lib 1, né? E nessa subpasta vai ter aqui
os nossos componentes iniciais, né? Vai vir um componente, um módulo e um serviço. Aqui é mais que ele traz de exemplo para a gente não precisa utilizar isso aqui. Depois eu posso até apagar. Mas aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada Components e é aqui que eu vou colocar os meus componentes, beleza? Então aqui agora eu vou poder gerar um novo componente, posso fazer assim. Então aqui eu estou falando, ó, eu estou rodando o comando ng, que está aqui no package.json aqui dentro de scripts, né? Esse G é uma abreviação para generate e o C é uma abreviação para component. Então eu estou falando, pedindo para ele gerar um novo componente, que o nome é botão, né? É um button. Ele vai gerar esse componente de botão aqui fora. E como ele tem um módulo aqui, ele já incorpora esse botão no módulo do Angular, né? Então, mas eu não quero que ele fique aqui porque eu quero que ele seja um standalone component, que é um recurso relativamente novo que veio aí na versão 14, se eu não me engano, do Angular, e que ajuda bastante a gente a não ter um projeto tão grande com muitos módulos, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir esse cara como standalone. Eu já defino aqui um array de imports, caso eu precise depois, já está aqui feito. A gente vem aqui no HTML dele e a gente define um botão com o ngContent para fazer o content projection, ou seja, quando alguém usar esse componente num projeto Angular, né, que usar isso aqui como tag, o que o desenvolvedor colocar dentro dessa tag, eu vou jogar aqui dentro, né? Então aqui é um conceito básico do Angular também. Beleza. Aqui a gente vai colocar umas input properties para poder adicionar informações também quando o componente for utilizado em outro projeto, né? Então eu vou colocar aqui uma variação, um variant, que ela vai ser do tipo primário ou secundária por enquanto, tá? Também vou colocar aqui um outro input property para definir o size. O size vai ser do tipo SM ou MD ou LG, né? Small, medium e large, né? E o padrão dele vai ser o medium. Então, se essa propriedade ela não for setada quando esse componente for utilizado, ele vai assumir que o padrão é o medium, né? Isso aqui daria para fazer com enum, daria para fazer de outras formas. Eu vou fazer assim por enquanto que é mais simples. E agora a gente precisa usar esses caras aqui no nosso componente aqui para poder usar isso aqui como classe e assim poder estilizar o componente com base no que for inserido nele via input property, né? Então a gente pode usar aqui o ngClass. Ele não vai funcionar porque eu preciso importar ele aqui. Beleza. Agora ele já está aqui para gente. E a primeira classe aqui eu vou definir um array de classes. A primeira classe vai ser a variação do botão e a outra vai ser o size dele. Acho que assim tá ok. Pronto, beleza. Agora a gente pode vir aqui no nosso arquivo SAS, que ele só foi gerado nessa extensão porque eu mudei aqui, né? Se eu não tivesse mudado aqui, ele teria gerado um arquivo CSS normal. E a gente vai definir algumas coisinhas para o botão aqui. Primeiro, tirar a borda dele, adicionar aqui uma cor para ele. Não, deixa eu adicionar a cor aqui no botão primário. Posso adicionar uma cor, deixa eu ver, pode ser um blue violet, beleza? Aqui o que eu vou fazer é colocar a cor para branco, para não conflitar com essa cor escura aqui. E aqui eu vou configurar também o botão secundário, eu vou colocar um background gray aqui. Beleza. Aí, nesse caso aqui, eu também tenho que configurar agora os tamanhos do botão. Então, por exemplo, o SM, eu vou assumir que ele vai ter 3 px nas laterais e 6 px na verdade, 3 px na vertical e 6 na horizontal. E o botão MD vai ter um padding de 6 px aqui e 12 px aqui. E o botão LG vai ter um padding um pouco maior. Aqui 9 px e aqui 18 px.
Isso aqui é só para a gente ver a diferença, né? Não que isso aqui seja uma prática a ser seguida, mas é só para a gente ver a diferença quando a gente utilizar o botão com diferentes sizes, certo? E a gente também pode fazer umas outras configurações aqui, como por exemplo Border Radius, colocar um Border Radius de 4px e também o cursor pointer para ficar aquela mãozinha, né, quando a gente passar o mouse em cima do botão. E eu acho que por enquanto tá ok. Agora a gente precisa utilizar essa biblioteca em um projeto Angular. Como que a gente pode fazer isso? A gente volta aqui no terminal e a gente vai gerar um outro projeto Angular, que eu vou chamar de Angular lib demo, de demonstração, né? Então esse projeto ele vai ser para demonstrar a lib, para utilizar a lib, ou seja, é um outro projeto Angular, é, totalmente separado desse aqui. Inclusive eu vou ter que abrir um outro VS Code. E nesse projeto Angular ele vai, se eu quero adicionar, pode ser. Eu quero o size aqui também. Então nesse projeto Angular, ele é um outro projeto totalmente separado da biblioteca, né, da lib. E nele a gente vai importar e utilizar os componentes da lib, né? Bom, terminou de instalar aqui as dependências do projeto. A gente vai voltar aqui e vai ter uma nova pasta. Eu vou abrir também no VS Code. Beleza. Aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou precisar compilar agora essa biblioteca. Eu vou precisar compilar ela para que eu possa importar no projeto Angular, nesse cara aqui, para que eu possa importar os artefatos já compilados dessa biblioteca. A gente pode fazer de duas formas. Pode ser via build ou via watch. Eu normalmente faço via watch quando eu estou desenvolvendo, porque dessa forma, qualquer modificação que eu faça na biblioteca, ela vai compilar novamente. Então, ela vai ficar compilando a cada modificação que eu fizer. Ela já gerou uma pasta dist aqui. Isso aqui já é um arquivo totalmente, ó, um arquivo compilado já. Só que faltou uma coisinha aqui, que é o seguinte. Tem esse arquivo public API aqui, que é esse arquivo que disponibiliza para o Angular, fala para o Angular quais são os arquivos que eu quero exportar na minha biblioteca, ou seja, os arquivos e os componentes que eu quero exportar na minha biblioteca para que eles possam ser importados em outros projetos. E aqui eu preciso também incluir o meu botão. Só que eu sempre faço dessa forma aqui, ó. Na pasta componentes eu crio um arquivo index.ts e nesse arquivo index.ts eu vou exportar todos os meus componentes. Então, cada componente que eu criar, eu venho aqui e eu exporto ele. E aí eu venho aqui no public API e eu já importo esse arquivo index, né? Então ele vem aqui em componentes e pronto, né? Assim como em qualquer lugar da área de programação, o index ele fica implícito, ele fica subentendido aqui, eu não preciso colocar. Então, beleza. Agora a gente pode voltar aqui na dist e a gente vai ver que existe um botão, né? Que não existia antes. Agora a gente pode utilizar essa biblioteca nesse projeto aqui, fazendo da seguinte forma. Dá para fazer de outras formas, tem o npm link e tal. Eu ainda não testei o npm link. Eu normalmente faço assim, ó, para poder utilizar um pacote npm local. Eu volto aqui, Angular lib dist, Angular lib 1. Aí ele vai instalar essa dependência. Deixa só eu ver. Tá, ele está usando a versão 16 do Angular, que é a mais recente. E aqui também na lib também está utilizando a versão 16. Né? Precisa estar com a mesma versão para evitar problemas de peer dependency, essas outras coisas, né? Beleza, ele adicionou um pacote. Se a gente vier aqui no Node Modules e procurar por lib, na verdade é Angular lib, né? Angular lib 1, tá aqui, ó. A gente vai ver aqui que na verdade é como se fosse tipo um link, eles chamam de symbolic link, que é como se fosse um apontamento para a pasta de verdade onde está a lib, né? Então é dessa forma que funciona o npm install com o pacote local do npm. Agora eu preciso fazer uma outra configuração aqui
que como eu estou usando um symbolic link, eu preciso dizer para o Angular não ignorar isso, né? Então, eu preciso vir aqui em Options e falar para ele preservar symbolic links, né? O padrão é false e agora ele vai estar considerando o link simbólico que a gente tem no nosso Node Modules. Aqui eu vou dar um npm start para ele já iniciar. Não quero. E aqui sim é uma aplicação, é um site, né? Esse projeto tem como objetivo ser um site e ele vai utilizar a biblioteca. E a gente, para poder utilizar a biblioteca, a gente precisa importar ela aqui no App Module. E como eu defini o botão como standalone, ele passa a ser meio que um componente barra módulo. Então eu não coloco ele nas declarações, eu coloco ele nos imports, né? Eu vim aqui, button component, e tá aqui, ó. Ele já localizou a minha lib, então ela tá aqui, ó, API, aqui o componente, isso aqui é tudo arquivo já compilado, né? E aí ele colocou o botão aqui, eu posso utilizar o botão em qualquer lugar do projeto. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou tirar isso aqui tudo. Eu vou colocar um lib button teste, né? E a gente vem aqui no localhost 4200 e tá aqui o botão. Só que percebe que ele tá meio estranho, né? Ele tá meio apagado, porque eu não coloquei qual é a variação dele. Ó, primário. Percebe que se eu colocar diferente de primário e secundário, ele reclama. Isso aqui é graças à checagem ali do TypeScript. Consegue verificar o tipo, né? Então tá aqui, ó, o meu botão. Se eu colocar aqui um outro botão secundário, teste 2, ele fica aqui. E eu também posso mudar o size dele, né? Então, por exemplo, se eu coloco um SM aqui, aí ele fica menorzinho. Se eu coloco nesse aqui um size LG, ele já fica bem maior, né? Então eu vou colocar aqui 3 botões para a gente ver a diferença entre cada um deles. Então a gente vai ter um LG, o grande, né? Um médio, que não precisa informar porque o padrão é o médio, e um pequeno. Então vamos ver. Ó, ficou assim. E agora vamos supor que eu queira também adicionar um ícone aqui nesse botão, mas eu quero adicionar esse ícone aqui na lib e quando o botão for importado no projeto, eu quero que venha já com esse íconezinho, né? Então a gente vem aqui tem esse sitezinho aqui, que deixa eu ver, pode ser esse daqui, eu acho. Vou colocar para baixar um SVG, deixa eu ver, aqui na lib. Projects, lib1. E aqui dentro de source, a gente pode criar uma pasta assets. E colocar um check svg. Beleza, deixa eu ver se ele já criou. Tá aqui, ó. Tá aqui o íconezinho, beleza. E aqui no botão eu posso vir e tentar utilizar essa imagem, né? O caminho que eu vou utilizar ela fica ali a escolha do desenvolvedor. Eu vou colocar ela aqui, image barra lib barra check.svg, que é o nome dela. Vou colocar um alt aqui, um width 50, um height 50. Eu não sei se vai ficar muito grande. Bora ver. E percebe que ela não carregou, né? Por que que não carregou? Porque basicamente essa imagem aqui, ela está só dentro da lib, ela não está sendo exportada para os outros projetos poderem utilizar. E como que a gente faz isso? A gente precisa vir aqui no ngpackage, que é o arquivo responsável ali por a gente configurar algumas coisas da nossa lib, ele é um arquivo do próprio Angular. E a gente vai aqui e fala como é que vai ser a configuração dos assets. Então, eu venho aqui, falo qual vai ser o tipo de glob que eu vou usar.
Eu quero encontrar qualquer arquivo. Qual é o input, né? Então, aonde é que eu vou buscar esses arquivos? Onde é que eu vou procurar eles? É em .src/assets. E qual é o output? Ou seja, aonde eu vou disponibilizar eles? Eu quero disponibilizar em assets. Beleza. Aqui não vai surtir efeito, eu preciso parar e executar de novo, porque esse arquivo ele só é executado na primeira vez. Ele só é considerado na primeira vez que a gente executa. Ele não é considerado quando a gente vai salvando ali. E agora vai estar reclamando aqui no projeto, mas é porque ele removeu e adicionou a pasta, é só uma questão de cache. A gente tira ele, volta, dá um salvar e ele volta a funcionar. Mas ele ainda não está sendo exibido aqui. Mas vamos ver como é que ficou aqui o dist. Ó. Agora a gente tem uma pasta assets aqui no dist com o nosso SVG aqui, né? O nosso íconezinho. E a gente precisa, lá no outro projeto, agora considerar também esse arquivo de imagem. Então, no projeto da aplicação Angular, a gente vem aqui no AngularJSON e aqui na parte de assets, a gente vem e também vai fazer uma configuração aqui, que é até semelhante um pouco com o que a gente fez no ngPackage. Então, o glob vai ser tudo, o input. Aqui no input eu vou procurar na pasta node modules, porque é onde está a lib. A lib está aqui, né? E o nome da lib é... Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Acho que é Angular... Tá. Então vai ficar Angular lib 1 barra assets. Só que aqui, na verdade, eu coloquei em assets, mas acho que para não confundir, caso tenha outros tipos de assets, vamos criar uma outra pasta images e a gente vai colocar esse cara aqui dentro, beleza? Então aqui, ao invés de ser só assets, vai ser assets barra images. E esse output aqui é onde está o segredo. Isso daqui é uma coisa que, por exemplo, na documentação da lib, né, da biblioteca, ali no README dela, no site da lib, isso aqui precisaria estar especificado. Ou seja, você como desenvolvedor precisaria dizer para outros desenvolvedores como que eles devem importar os seus assets, ou seja, os assets da lib. Então, no caso, como aqui no botão eu estou procurando a imagem nesse caminho aqui, assets barra images barra lib, é esse caminho que tem que vir para cá, para esse output. Então a gente vai colocar isso aqui. Aí eu vou parar aqui o projeto e vou startar ele novamente para ele também considerar esse angular.json, as alterações que eu fiz nele no caso. E bora ver se já dá certo. Pronto. Ficou meio grande, mas enfim, o objetivo aqui não é o visual, é a funcionalidade em si. Mas tá aqui, a lib ela tá funcionando. Se a gente ver aqui na imagem, abrir ela numa nova aba, ela tá naquele caminho que a gente especificou. Então, o que acontece é, esse caminho aqui, output, tem que bater com o caminho que a gente está esperando aqui no nosso componente. Senão, ele não vai conseguir encontrar a imagem. Essa imagem aqui, ela precisa estar pública e disponível no projeto que está utilizando a nossa biblioteca. Como eu falei, a nossa biblioteca ela não é uma aplicação, ela não roda como se fosse um site. Ela vai ser utilizada num site e esse site tem que prover os assets que a biblioteca vai utilizar. Se a biblioteca tem os seus próprios assets, ela precisa, a gente precisa dizer para quem for utilizar ela como que faz para disponibilizar esses assets para que ela consiga acessar eles sem problema nenhum. E assim, o mesmo vale para arquivos de estilo. Então, por exemplo, se eu tenho alguns arquivos de estilo ali na biblioteca e eu preciso exportar eles e utilizar em outros projetos, a gente também pode fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui em source, crio uma pasta styles barra styles.sas. Ficou meio redundante, mas não tem problema. A gente vai, isso aqui é só para exemplificar. Então vamos, sei lá, vamos supor que quando eu utilizar isso aqui, o body vai ficar com background é, meio, meio escuro, assim, deixa eu ver. F0, F0, F0. Bora ver aqui.
deixar ele um pouquinho mais escuro aqui assim. Tá, beleza. Eu também preciso fazer a mesma coisa e exportar esse arquivo de estilo. Então, o que que eu faço aqui? Eu posso copiar esse cara aqui, ó, e me basear nele. Então, só que ao invés de assets, eu vou importar em styles, beleza? Então, quando a gente parar e executar novamente o watch aqui, deixa eu ver. Tá. Ó, agora tem arquivo de estilo sendo exportado na nossa biblioteca. E aí é a mesma ideia. Eu preciso vir aqui na parte de styles do angular.json do projeto que eu vou utilizar a biblioteca, falar qual é o glob que eu quero. Na verdade, aqui pode ser uma forma de fazer, mas vamos tentar fazer de outra maneira. Eu normalmente não costumo ficar importando outros arquivos de estilo aqui. Eu normalmente importo eles no próprio styles. Então, como que a gente pode fazer isso? Esse aqui é o arquivo styles do projeto Angular, né? Desse projeto aqui que está com problema agora, porque eu recompilei a biblioteca lá. Então, a gente vai vir aqui em Node, Modules também. Opa, Modules, barra, deixa eu pegar aqui o caminho dela. lib1 barra styles barra styles.sas. Esse aqui é o arquivo que a gente quer de fato. Esse ponto .sas aqui ele não é obrigatório, mas eu estou colocando só para a gente diferenciar esse styles desse aqui, né? Beleza, deixa eu fazer aquele macete de tirar, voltar e dar um Ctrl S. Aqui eu estou importando. Ó, percebe que o body já ficou um pouco escuro, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui tá vindo do styles. E se a gente vier aqui na biblioteca, abrir o styles e, por exemplo, mudar aqui para uma cor bem chamativa, mudar para um vermelho, ela vai recompilar, vai atualizar e olha só, ela já atualizou e a aplicação Angular já considerou a atualização. Ou seja, esse cara aqui ele está sempre também sincronizado, assim como fica esses componentes aqui. Então aqui a gente está importando um arquivo da biblioteca, né? A gente poderia disponibilizar na biblioteca outras coisas, como fontes, vídeos, enfim, e importar nos outros projetos, né? E tudo isso funcionaria a gente disponibilizando aqui nesse cara e importando no angular.json do projeto que vai utilizar a biblioteca. E assim, só para explicar por que que eu coloquei os assets numa pasta images/lib, né? Se a gente vier aqui no projeto Angular, na aplicação, a gente vai ver que tem uma pasta assets aqui. E a gente pode ter uma pasta images aqui na aplicação também, com imagens da aplicação, né? Não são mais imagens da lib, imagens da aplicação. E para não haver conflito com imagens que tenham o mesmo nome ou coisa do tipo, é sempre bom isolar as imagens da biblioteca das imagens do projeto em si, da aplicação. Então, por isso eu coloquei essa subpasta aqui. Poderia ser feito de outra forma. Vamos só compilar esse projeto Angular aqui, só para a gente ver como fica a pasta dist dele agora, né? A gente não tinha visto antes, mas para a gente ver como que ficou, né? Beleza, tá compilando aqui. Tá, compilou. Então a gente vem aqui na pasta dist, ele vai ter aqui um assets, images/lib, ou seja, a imagem da lib ela está sendo disponibilizada aqui. E no styles, olha só, tá vindo o body background red, que que foi disponibilizado aqui na lib, né? E aí, se a gente, por exemplo, vier aqui no main.js e, por exemplo, procurar o nome do componente que é libbutton, a gente deve encontrar ele por aqui, ó. Então, o Angular compila tudo num arquivo só, porque eu não estou utilizando o lazy load aqui, eu não estou utilizando roteamento, nem importe dinâmico. Então, ele compila tudo nesse único arquivo e ele joga, inclusive, os artefatos da lib aqui dentro também, né? E eu acho que por esse vídeo aqui, por enquanto, tá ok. Em próximos vídeos eu posso vir com mais informações ali a respeito de bibliotecas, como como adicionar o Storybook, como compilar essa biblioteca para um Web Component, né, um Custom Element,
e poder utilizar ela em um projeto React, um projeto Vanilla.js, ali só com o index HTML e importar essa biblioteca lá, sem ter nada de Angular envolvido ali, e mesmo assim ela funcionar. Mas acho que por enquanto já está de bom tamanho. Então no próximo vídeo a gente pode avançar um pouquinho mais. Beleza? Valeu, falou pessoal.